Oi, minha gente, que alegria estarmos juntos. Seja muito bem-vindo nesta semana tão importante para todos nós. Estamos começando o nosso programa e a sua presença, como sempre, é o melhor que a gente pode ter. Obrigado por nos acompanhar. Você que conhece um pouco de nossa história e você que está conhecendo a nossa história, ou melhor ainda, não é? Você que faz parte dessa história, constrói esta obra de evangelização. É uma história muito linda e que a gente quer celebrar, sim, em cada programa, porque nós estamos aqui com uma missão tão clara para nós, tão desafiadora. É uma alegria receber você aqui em nosso programa. O tema do nosso programa de hoje é o Sacramento da Reconciliação. Já faz algum tempo que nós havíamos nos preparado para dedicar um programa inteiro para que conversássemos sobre o Sacramento da Reconciliação. Nós fazemos isso por conta do tempo que nós vivemos e fazemos isso também por conta de, em outras oportunidades, termos recebido um número imenso de perguntas que elas são de uma importância, assim, capital para a gente viver bem este tempo de graças que vivemos e o sacramento da reconciliação em diversos momentos de nossa vida. Você é nosso convidado para participar. A sua pergunta é, de fato, o mais importante e o nosso esforço aqui sempre será para atender você. Por telefone, você também pode deixar a sua pergunta conosco no 0 Operadora 12 3186 2600. A nossa equipe está prontinha para receber você. E se por acaso você desejar não ser identificado, aí nos diga. Mas, por favor, conte para nossos atendentes sua cidade, seu nome, seu estado, para a gente se alegrar com a sua presença. Fernanda Ferreira hoje está aqui com a gente. Fernanda já esteve outras vezes aqui no programa e nos deu muita alegria. Ela retorna hoje para nos ajudar, recebendo quem participa com a gente pelas mídias sociais. Bem-vinda, Fernanda. Como é que você está, querida? Obrigada, Ricardo. Estou bem, muito feliz de estar de volta, de estar aqui. E eu estou aqui na bancada para acolher você, a sua dúvida, a sua pergunta. Como o Ricardo disse, o tema é o Sacramento da Confissão. Você pode participar conosco através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com e também pelas mídias sociais, no Facebook, facebook.com/trocandoideias e no Twitter, @ptrocandoideias. Eu estou aqui para acolher a sua dúvida, a sua participação, lembrando que você nos ajuda a fazer esse programa. Isso mesmo. Se desejar não ser identificado, aviso para você. Não é, Fernanda? E quanto mais rapidamente você envia a sua pergunta para a Fernanda, mais rapidinho ela chega aqui para a gente. Então, não demore, vamos puxar aí as participações. Eu tenho a alegria de receber hoje 2 irmãos sacerdotes no nosso programa. É uma alegria, uma honra. Fico imaginando tanta gente que queria aqui estar no meu lugar para conversar com 2 padres tão queridos da Canção Nova sobre o sacramento da reconciliação. Padre Antônio Xavier, obrigado, padre. A sua bênção, como é que está o senhor? Deus abençoe. Graças a Deus estou bem, Ricardo. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, aqui no Trocando Ideias, trocando algumas ideias aqui, né? Ao mesmo tempo que ajudamos com aquilo que temos, né? Aprendemos também até mesmo com as perguntas, né? Obrigado, viu, querido? A sua bênção. Deus abençoe. Oh, coisa boa, como é bom encontrar um padre e falar, padre, a sua bênção. Sua bênção, padre Anderson Marçal. Deus abençoe, Ricardo. E Deus abençoe a todos também que estará conosco nesse programa. E que tema propício para essa semana. Nós estamos vivendo a Semana Maior, a Semana Santa, e viver este tema sobre o sacramento da reconciliação. Mas eu notei alguma coisa no seu rosto. Tem um negocinho ali. O que foi isso? O que aconteceu? Eu não acredito que você está fazendo isso, padre. Você programou de fazer isso? Não programei, não. É porque para você ficar livre com esse negocinho. O que aconteceu aí com o seu rosto? Não, estou inteiramente à vontade. Foi uma pequena correção que eu precisei fazer hoje com a doutora Marinei, que inclusive esteve aqui no nosso programa, fazendo um programa. Você vê como o Trocando Ideias ele é um programa eclético. Nós fizemos um programa sobre check-up dermatológico. Que bom. Foi maravilhoso. A doutora Marinei, que é dermatologista de Cruzeiro, que é minha dermatologista, está cuidando de uma marquinha aqui e hoje precisou colocar um remedinho aqui. Obrigado, padre, que o senhor prestou atenção.
vamos começar logo conversando sobre... Aliás, deixa eu saudar quem está aqui, que inclusive eu tenho visitas muito queridas aqui no programa. Olha ela lá, que eu já convidei para vir o passarinho comigo umas 1.500 vezes. Ela está até de costa para mim agora, mas tudo bem. Vamos já, está ali ela, vamos já chegar. Oi, pronto, ela está aí. De onde vocês são? Belo Horizonte, Minas Gerais. Como é o nome dela? É a Manuela. Manuela, bem-vinda, viu? Primeira vez aqui na Canção Nova. Vieram para o acampamento? Viemos parte do acampamento. O restante nós vamos para a nossa paróquia participando. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela presença. Então, assim como essa família de Belo Horizonte, tem gente de Pinhais, Curitiba, tá lá. E o Lourinho está aí também no colo. Ele está do jeito que dá inveja para a gente. Olha lá a folga dele. Tá mamando? Ai, delícia. Não tá nem aí para o mundo. Isso, meu filho. Aproveite. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? De Araxá, Minas Gerais. Obrigado, querido. Já está com a camiseta nova, inclusive, da Festa da Misericórdia. Levanta um pouquinho aí teu tronco, cara, para a gente ver. Essa é a nova camiseta, não é, que nós estaremos usando na Festa da Misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa. Obrigado. Espero que você fique com a gente até lá. Cuiabá, Mato Grosso. As duas lá. Bem-vindas, queridas. E Goiânia, Goiás. Quem é de Goiânia? Você, obrigado. E a senhora ali é de onde? Belo Horizonte também. E o senhor de verde? Ouro Preto, Rondônia. Puxa vida, muito obrigado. Daqui a pouco vocês vão poder participar também com a gente. Imagino que você já tenha perguntas aí, não é, Fernanda? Segura a onda só um pouquinho, porque eu peço licença para começar conversando aqui com os padres sobre... a Fernanda, ela se referiu inclusive ao sacramento da confissão, na verdade é o sacramento da reconciliação, e eu queria justamente saber, vamos do começo, do princípio, do início. Padre Xavier, quando começou o sacramento da reconciliação? Historicamente na igreja, ele vem de onde? Quando ele teve início? Bem, o sacramento da reconciliação, ele tem origem na própria pessoa de Jesus, né? Nós temos origens bíblicas para o sacramento da penitência, lembrando aquelas últimas palavras de Jesus, inclusive para os seus discípulos: a quem perdoardes os pecados, serão perdoado. Agora, a configuração, a maneira como o sacramento da penitência acontece, passou por um outro desenvolvimento histórico, que essa confissão passa de pública para privada, né? Onde, então, na pessoa do sacerdote, a pessoa já é aquela pessoa que confessa, né? O penitente, ele já era reconciliado com toda a igreja, né? Na primeira, digamos assim, versão do sacramento da reconciliação, era um sacramento que tinha a sua realização de forma pública? Porque no início, né, a igreja primitiva, a primeira igreja ali apostólica, ainda conservava muitos elementos do próprio judaísmo. E no judaísmo era assim que se fazia, né? Apesar de existir o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão total, né? Essa confissão, ela era feita de forma mais... Isso na cultura judaica. Isso, na cultura judaica. Até hoje, ela acontece de forma um pouco pública, né? Não, agora todo mundo fala baixinho, né, na sinagoga nessa data, mas continua sendo público. Fala assim, todo mundo ao mesmo tempo, e depois, então, vem a súplica do perdão. Mas no início da igreja era exatamente desse jeito. Tanto que nós vemos até nos Atos dos Apóstolos algumas correções, como aquela feita por Pedro, feita a Ananias e Safira, que são correções duras e públicas, vendo exatamente que era assim que a coisa acontecia. E aí a pessoa que assumia exatamente aquele pecado, né, acabava por ser reconciliada com Deus através dos próprios apóstolos. Depois e se reconciliando com a comunidade também. Sim, esse sentido, padre? Sim, a reconciliação é sempre assim, porque o pecado não agride simplesmente a Deus, né? O pecado termina por ser uma ofensa a Deus porque é um desvio daquilo que é a criação. Então, atinge as outras pessoas, atinge a natureza e atinge, inclusive, a própria pessoa, em primeiro lugar, né? A própria pessoa que o cometeu. A reconciliação passa por essas três fases aí, três níveis, digamos assim. Obrigado, padre. É um chute inicial aqui com o senhor, vou começar também com o padre Anderson. Mas quando foi que a igreja começou a nos convidar a chamar este rito de sacramento? Primeiramente, existia na igreja, como o próprio padre Xavier está dizendo, vários ritos que eram trazidos da cultura judaica. Mas
a princípio, várias coisas, vários ritos eram tidos como sacramentos. Somente no Concílio de Trento, a partir do Concílio de Trento, isso ali por volta de 1560, 1540, 1560, foi que limitou-se os sacramentos em 7 sacramentos, que são os 7 sacramentos que nós temos hoje. E entra também este sacramento, o sacramento que até então era chamado como sacramento da confissão. Depois teve uma questão histórica, toda a idade medieval, chamou-se sacramento da penitência, ou seja, porque eram chamados os penitentes a se converterem, a mudar de vida, a fazer essas confissões públicas. Existem relatos, principalmente nas tradições litúrgicas, que a pessoa iria até ali o presbitério, até a parte mais alta, digamos, da igreja, e falava ali todos os seus pecados. E antes do padre dar a absolvição, a assembleia dava a penitência, ou seja, o que aquela pessoa teria que fazer antes de receber realmente a absolvição. Então, por isso que chamava sacramento da penitência depois. Confissão, sacramento da confissão, em seguida, que elas confessavam. Depois, sacramento da penitência, porque as pessoas, a assembleia é quem dava a penitência. Muitas delas tinham que ficar fora da igreja, participava da missa, mas participava da missa somente a parte do rito da palavra, ou seja, somente na escuta da palavra de Deus. Depois, quando entrava no rito eucarístico, que seria do ofertório para frente, a pessoa tinha que sair, ficar do lado de fora da igreja, e todo mundo que saía da igreja depois, a pessoa tinha que ficar: reze por mim porque sou penitente, reze por mim porque sou penitente. Todas as pessoas que estavam dentro, que puderam participar da celebração toda, saíam, e essa pessoa que era o penitente falava isso para todas as pessoas. Reze por mim porque sou penitente. Isso. Depois tornou-se algo completamente diferente o sacramento da reconciliação. Foi quando a igreja foi percebendo, historicamente, que precisava também proteger a imagem da pessoa. Precisava proteger a imagem da pessoa, proteger a imagem daquela pessoa no sentido de tudo aquilo que ela tinha feito. E aí começou-se também a chamar sacramento da reconciliação, sacramento da misericórdia. E aí foi feito aqueles confessionários em forma de caixinhas, e o penitente ficava ali do lado e o padre do outro, e aí somente o padre ouvia a confissão. Então, a confissão, reconciliação, penitência, tudo numa única coisa, chamado sacramento da reconciliação. E o grande propagador do sacramento da reconciliação foi São João Paulo II, com toda essa divulgação da misericórdia de Deus. Olha que beleza. Minha gente, nós temos tanto que conversar, tanto que aprender. Deus seja louvado. Eu quero abraçar com muito carinho, antes da gente seguir para a sua pergunta, o nosso querido amigo, cantor, compositor Antônio Cardoso. Você que está nos acompanhando agora. Cardoso, seja muito bem-vindo à Canção Nova desde já. No início do mês de maio, entre 3 a 7 de maio, Antônio Cardoso vai estar aqui na Canção Nova apresentando seu novo trabalho, um CD. Cardoso, fugiu agora o nome do seu CD, mas eu sei que ele fala sobre... se puder entrar em contato aqui comigo, me avisa. Fala sobre Jesus, que é a luz da família. Alguma coisa assim, que me fugiu agora mesmo o nome. Mas, enfim, o Antônio Cardoso vai estar com a gente no início do mês que vem. E é bem-vindo desde já. Quero contar também para você que durante o programa, você pode conversar com o Padre Anderson e com o Padre Xavier no endereço do Twitter de cada um deles. Com o Padre Anderson no endereço @PadreAndersonCN. E com o Padre Xavier, @PadreXavierCN. Perfeito? Obrigada, Fernanda. Já tem perguntas, não é isso, querida? Tem sim. O Padre Anderson, o Padre Xavier, moram em uma... Escolha dos dois logo, sempre, por Padre favor. Anderson, então. Obrigado, querida. A pessoa pediu para não ser identificada via e-mail. Moro em uma cidade pequena e preciso muito me confessar. Alguns de meus pecados são graves. Fico sem jeito de falar com o padre. Fico com medo que escape algo. Como posso perder esse medo? Isso não é um medo somente seu.
É o medo de muitas pessoas que, ao revelar o pecado, justamente por ser um pecado grave, se sente constrangida em confessar com o padre, por ser uma cidade pequena, conhecer o padre ou qualquer coisa nesse sentido. Eu vou te dizer, sendo eu padre, existe o sigilo sacramental. E o sigilo sacramental, quando revelado, vamos supor, por mim, que sou padre, quando revelado... Se o padre quebra o sigilo. Se o padre quebra o sigilo sacramental, se ele sai contando o pecado dos seus confessores ali, o padre está automaticamente excomungado. Então, uma das coisas é justamente essa. Não se sinta constrangida nesse sentido, porque se o padre revelar o pecado, é ele que estará excomungado da igreja. A pessoa pode denunciar algum sacerdote que faça isso? Não só pode, como deve. Aonde ela faz essa denúncia, padre? Ela vai fazer essa denúncia para o bispo, porque, dependendo do lugar, não tem o chamado tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico é é o tribunal da igreja. Então, em algumas dioceses não existem esses tribunais. Então, ela tem que procurar o bispo do local e denunciar esse padre que fez isso. Então, o primeiro ponto é esse. Não se preocupe, porque se o padre falar, quem estará excomungado a ele? Mas se mesmo assim você se sente constrangido em fazer esta confissão, procure um outro sacerdote. O grande problema, e eu digo aqui também, porque nós estamos falando de um sacramento, então também tem a dimensão espiritual, é de nós corrermos o risco de ficarmos carregando aquele pecado por dias, por meses, até mesmo por anos, por nos sentirmos constrangidos de confessar com aquele padre que eu conheço. Não fique com o pecado. Se você não tem plena liberdade de confessar com o teu padre que está aí na sua cidade, vá até uma outra cidade, vá até um outro padre, para que você possa se sentir mais livre e fazer muito bem a sua confissão. Obrigado, padre. Minha gente, eu lembrei, viu, Antônio Cardoso, Uma Casa Iluminada por Jesus. É o título do CD, e eu lembrei mesmo, viu? Mas agora já chegou aqui a mensagem completa, né, falando que é ele mesmo, contando que ele trata de toda a mística do Senhor na vida em família. Canções para rezar e canções para consolo. O Antônio Cardoso, ele mora em São José do Rio Preto. Dom Tomé é o nosso bispo aí em São José do Rio Preto. Então, querido, seja bem-vindo mais uma vez, desde já. Você já viu que sua pergunta, de fato, é muito importante. Vamos à próxima pergunta. Padre Xavier, o que fazer quando o padre relativiza todos os pecados e você sabe que está em pecado, sabendo que o que é venial e mortal? Ou seja, se não matou, está tudo certo. O Fábio e a Cíntia de Joinville, Santa Catarina, que perguntam. Padre, na sua compreensão, relativizar os pecados, o que significa isso? No sentido dessa pergunta, quer dizer exatamente não dar peso de pecado a pecados que foram confessados. Não matou, né? Não roubou, não bebeu, não mentiu, vai então, em paz. Está tudo ok. Desculpa o exagero. Mais ou menos isso. É exatamente isso. Perfeito. Bem, eu fico até feliz por ter se identificado, né? Porque essa é uma questão um pouco mais polêmica, né? Mas, infelizmente, nós encontramos esses casos, eu também me confessando, por aí eu já encontrei casos assim também, onde, por mais que você diga os pecados que você cometeu, do outro lado, ao invés do padre fazer o papel de te aconselhar e de te absolver, acaba fazendo um papel assim de tentar te convencer que aquilo ali não foi pecado, né? Que não é exatamente isso. Então, a pergunta é o que fazer. Não tem muito que você possa fazer. Não tem muita coisa que se possa fazer, porque uma vez que você já se confessou, o que você está esperando é a absolvição, né? O que eu digo é o seguinte: quando você vai se confessar, se confesse com tudo aquilo que a sua consciência realmente te acusa. Tudo aquilo que a sua consciência te acusa. Mas não é um pecado mortal, é um pecado venial, ou talvez não seja nem um pecado, mas é importante que da própria confissão, do próprio sacramento, você possa sair plenamente reconciliado com Deus. Por isso, tudo aquilo que a sua consciência te acusa como erro, você deve confessar. Depois, se o padre for tirando uma coisa, tirando outra ali, dizendo, mas não tem isso, não tem aquilo, você pode até tomar a liberdade de dizer para ele, tá bom, padre, por favor, só me absolve que
os pecados já estão confessados, né? Com um jeito sem ser grosseiro, né? Para também não escutar, não ter o retorno da mesma altura, né? Porque, infelizmente, essa prática hoje tem sido muito comum o nosso próprio mundo que vai relativizando as coisas e alguns que vão relativizando também. É lógico que nós somos obrigados a confessar mesmo dentro do sacramento somente os pecados graves. Os pecados veniais não precisam ser confessados, mas dizer que não precisam não quer dizer que não seja uma boa prática confessá-los também, uma vez que somente dentro do sacramento da penitência, eu já disse isso uma vez aqui nesse programa, Ricardo, somente ali nós temos certeza, porque temos um momento claro, de que realmente fomos perdoados por Deus, somos reconciliados com Deus. Porque a caridade também serve para pagar os pecados veniais, mas a pergunta é, quando é que se fez o suficiente para que se possa pagar? Ninguém sabe. Dentro do sacramento da penitência, nós temos certeza que aconteceu. Algumas vezes vocês já comentaram, se referiram ao pecado mortal e ao pecado venial. Penso que para a gente continuar tão bem como a gente está, preciso esclarecer o que é uma coisa e outra. Eu começo com o Padre Anderson e depois volto com o senhor Padre Xavier. O que é um pecado mortal, Padre Anderson? Primeiramente, o pecado mortal, porque os nomes, né, são dados para tentar diferenciar a gravidade de um e do outro pecado. Os pecados mortais são aqueles que derivam dos 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel e também aos 10 mandamentos que chegaram até nós. Então, todos os pecados que estão ali dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, todos os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus são chamados pecados mortais. Por quê? Porque vai dizer São Paulo que o salário do pecado é a morte. E quando eu cometo algum tipo de pecado dentro dessa linha dos 10 mandamentos da lei de Deus, é como se eu rompesse o meu relacionamento com Deus. Não o relacionamento de Deus comigo, mas o meu relacionamento com Deus. É como se, por um motivo ou outro, eu voltasse as costas para Deus. Então, os pecados mortais, eles são esses relacionados no decálogo, nos 10 mandamentos da lei de Deus. Padre Xavier, o que são os pecados veniais? Então, os pecados veniais são aqueles pecados menores e que normalmente agridem a comunhão, mas os mortais agridem diretamente a dignidade das coisas, né? Não tem uma lista de pecados mortais nem uma lista de pecados veniais, depende aí da própria gravidade do ato. Mas não são aqueles que não agridem diretamente a dignidade da pessoa, a dignidade da natureza e, ao mesmo tempo, a dignidade de Deus. Aqueles que agridem isso são os mortais, os que não agridem são os veniais. Por isso, eles não têm essa força de romper o meu relacionamento com Deus, mas, de certa forma, eles se comportam como um pequeno empecilho ali, porque, de certa forma, se fere a caridade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, esdrúxulo, né? Nós chamamos de lixo aquele saco que a gente põe um monte de coisa e amarra e põe lá fora para o lixeiro levar. Mas, ao mesmo tempo, a poeira que cai na casa também é sujeira. As poucas coisas que sobram ali, alguém que anda, que pisa com o pé sujo na casa, que sobra, tudo aquilo é sujeira. Não é tão grave quanto aquela outra, mas também continua sendo sujeira. E à medida que os pecados veniais vão se acumulando, eles vão acostumando a nossa natureza a pecar, e o que vai produzir exatamente um caminho aberto aí para que se venha a cometer um pecado mortal. Esse é o grande problema do pecado, ele vicia a natureza. E é por isso que é necessário a plena reconciliação, ele vicia a nossa natureza. Obrigado, Padre. É interessante tocar, Pois não, Padre Anderson, por favor. Que nós precisamos formar muito bem a nossa consciência em relação a isso, porque muitas pessoas, eu acho que o Padre Xavier também escuta muito isso, as pessoas chegam e falam assim, Padre, são os meus pecados de estimação. Os pecadinhos de estimação. Olha, você pode ter um cachorrinho de estimação, um gatinho de estimação. Pecado não é de estimação, porque nós não criamos uma estima pelo pecado, né? Então, vai muito da questão da consciência. A pessoa
chega num confessionário, já que nós estamos falando do sacramento, então a pessoa chega no confessionário para confessar os seus pecados, ela não sabe, porque muitas chegam assim, padre, eu não roubei, não matei, então não sei o que eu confessei, não sei o que eu preciso confessar. Como o padre Xavier disse, esses pecados pequenos também, eles não precisariam ser confessados se a pessoa tivesse consciência que também é um pecado, essa sujeira que fica, que também é um pecado. E o conselho seria justamente, uma vez que a pessoa está no confessionário, se coloca para confessar, formada bem na sua consciência, de saber, eu cometi algo que não foi legal, eu cometi algo que me fere, que fere o meu relacionamento com Deus, que fere o meu irmão, que fere o meu próximo, isso. Então, esses são os pecados que eu também preciso confessar. Mas isso eu preciso ter a consciência, primeiramente, que não é apenas confessar porque está escrito. Eu preciso confessar porque me faz mal o pecado. Obrigado, padre. Dá tempo de mais uma pergunta? Dá não. Gente, hoje mesmo o Papa Francisco tweetou dizendo assim, a confissão, vamos aqui, a confissão é o sacramento da ternura de Deus, é a sua maneira de nos abraçar. Com palavras do Papa Francisco, hoje mesmo. Vamos ao nosso intervalo, tá bom demais, não é, minha gente? Já voltamos com a sua pergunta, viu? Obrigado, até já.